Olá, eu sou o Dr. Fábio Baqueiro. Hoje eu vim falar um pouco sobre um artigo que eu estava lendo nesse final de semana que passou, um artigo do Instituto de Saúde lá dos Estados Unidos, do Instituto Nacional de Saúde, um artigo do Lifestyle Medicine. E me veio à cabeça, quando eu estava lendo esse artigo, um questionamento de muitos dos meus pacientes, principalmente os que têm diagnóstico de câncer de pele. Muitas vezes, quando eu começo o tratamento, a gente faz o procedimento cirúrgico, chega a uma definição de que o paciente realmente tem um quadro de câncer de pele, ou que a gente está suspeitando e naquele primeiro momento a gente conversa com o paciente dizendo quais são as hipóteses. Muitas vezes os pacientes eles me questionam: poxa, doutor, mas minha mãe não tem histórico de câncer, meu pai não tem histórico de câncer, eu sou o filho mais novo, meus irmãos mais velhos também, nenhum deles tem histórico. Por que logo eu fui desenvolver? E lendo esse artigo, me veio rapidamente esse questionamento à cabeça, porque hoje a gente entende que a carga genética, a história familiar, ela tem um peso muito pequeno sobre o desenvolvimento de doenças crônicas. Isso em doenças crônicas como um todo. Eu falo aqui do câncer de pele porque é minha área de atuação. Mas hoje a gente sabe, e já tem alguns estudos falando, esse artigo é um deles, que o impacto do estilo de vida da pessoa é muito maior na qualidade da sua saúde do que sua carga genética. Então, o estilo de vida a gente entende não só como viagem, como bebida e tudo mais, mas sim como a forma como a pessoa vive como um todo, desde a atividade laboral até os seus costumes diários, as suas práticas do dia a dia e momentos de lazer. Então, atividade laboral, o paciente trabalha no sol todos os dias e isso é feito sem proteção solar, sem uma proteção adequada. O paciente naquele momento de lazer, poxa doutor, eu vou à praia todo final de semana e fico no sol o dia inteiro sem proteção. Isso tem um impacto muito maior na possibilidade do desenvolvimento do câncer de pele do que a carga genética dele. Então, muitas vezes, os pacientes não entendem que a forma como eles vivem o dia a dia deles tem esse impacto todo, e eles ficam presos a essa informação familiar, principalmente quando a gente trata de câncer. Isso falando, como eu já falei antes, do câncer de pele, né? Se a gente ampliar isso para outras doenças crônicas e outros tipos de câncer, o peso é o mesmo. O tabagismo para o câncer de pulmão é muito mais fácil, é muito mais provável, na verdade, que um tabagista de longa data, sem história familiar de câncer de pulmão, desenvolva câncer de pulmão, do que um paciente que tem uma história familiar de câncer de pulmão porque o pai era tabagista, mas ele não fuma. Então, a chance do tabagista, mesmo sem história familiar, desenvolver câncer de pulmão é maior. E isso a gente fala de doenças crônicas também, como diabetes, obesidade, hipertensão. O impacto que o nosso dia a dia, que as escolhas que a gente faz para o nosso dia a dia tem na nossa saúde a longo prazo são muito maiores do que a nossa carga genética. E o cuidado que a gente deve ter no dia a dia, desde o uso de protetor solar para prevenção do câncer de pele, até o uso de. Não é nem uso, né? A boa escolha de hábitos alimentares, de prática de atividade física, fazem muita diferença. E em novembro de 2023, no ano passado, eu fiz uma palestra sobre saúde do homem na Igreja Nova Vida aqui de Maricá e falei um pouco sobre essas escolhas para a nossa saúde. E falei um pouco da minha escolha também, né? Porque eu já cheguei a ter 110, 115 quilos e fiz uma escolha primeiro por mim, por me colocar em primeiro lugar, por mudar meu estilo de vida. E falei muito também sobre a escolha que a gente deve fazer, não só por nós, mas pelas pessoas que a gente ama, porque eu quero. Tenho duas filhas, tenho esposa, então eu quero viver muito tempo com elas, mas não só viver muito tempo. Viver muito tempo com qualidade, eu ter um tempo maior com elas de qualidade.
Então eu quero chegar aos meus 70, 80, 90 anos com uma saúde boa, e não aos meus 80 anos sendo um peso de saúde, um peso de cuidado para as minhas filhas. Isso pode acontecer? Pode, a gente não tem como prever, mas mas a intenção é que ao máximo eu consiga tomar as escolhas corretas para que eu consiga ter uma qualidade de vida no longo prazo maior e para aproveitar mais o tempo que eu vou ter com a minha família.